Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Shanti 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 Om Ishwara Namastê. Bem-vindo a todos. Segundo segmento da nossa aula de domingo, né? As escrituras dizem que o resultado da ação satívica é acúmulo de punha, né? O resultado da ação rajásica é tristeza, enquanto o resultado da inação, porque o resultado da a ação tamásica é caracterizada por falta de ação, inação, né? E essa não motivação pela ação é já uma experiência dominada por muita ignorância. Por isso que Rajoguna, que Tamoguna é, em geral, definida como a fonte principal, né, daquilo que nós chamamos a vidya, a ignorância humana, né, a impossibilidade de compreender o que é Dharma, o que é Adharma, e mais adiante, a impossibilidade total, uma pessoa tamanha de compreender o que é Satya, o que é Mithya, o que é real, e o que é uma aparência, o que é a consciência e o que é a mente humana. Então, o indivíduo que é tamásico, ele é uma expressão daquilo que é a ignorância mais densa no âmbito da experiência humana, né? Nós chegamos assim ao quinto e último tópico, que são essas viagens pós-morte, né? Pós-vida. É uma jornada que aqui é definido como Gati. Gati é um pálamo, é um resultado pós-vida, tá? E o indivíduo, a alma individual, ela vai ter que ir a algum lugar, fica em alguma loca, tá? Tem que estacionar em algum lugar. Este verso fala sobre Palan. Qual é a diferença entre Gati e Palan? Esse verso fala sobre Palan, ok? Por que que ele fala sobre Palan? Ele fala o resultado da situação, da inação à ignorância, da ação rajás, que é tristeza. Então, eu penso que ele esteja se referindo a Palan, o resultado enquanto vivo, enquanto ancorado no corpo físico. Vamos ver se é isso mesmo. Esse shloka fala sobre Pala, não sobre Gati. É isso mesmo. A diferença entre Gati e Pala, nós vamos ver. A Gati é a consequência, o resultado após vida, após morte. Enquanto Pala são os resultados enquanto encarnado, enquanto vivo. Se Sati é predominante, as consequências ou os Palans, os resultados, vão ser o quê? Situações de paz, bem-aventurança, punha, né? Da mesma forma, rajásicas, de predominância, né? Nós temos resultados que é a tristeza e o tamásico, que é mais e mais ignorância, vida vegetativa, digamos assim. São resultados são méritos ou deméritos, né? O karma pala, o resultado das ações de um indivíduo mais satívico, né? São resultados denominados como méritos. E os resultados dos indivíduos tamásicos são deméritos. Cabe um outro parêntese aqui e diz que o indivíduo mais tamásico, ele é mais inclinado à inação, mas não significa dizer que ele jamais faz uma ação. Ele peca pela inação, mas de vez em quando ele peca pela ação. Mas como assim? Porque o indivíduo tamásico, ainda assim, ele entretém desejos, tá? Ele tem desejo, mas ele não faz nada para obter aqueles desejos, né? E quando faz mais frequentemente do que não, devido à sua ignorância a respeito do Dharma e a pressão de algumas desses desejos, e não havendo talento e energia suficiente para ir no campo da competição, né, por esses objetos e jogar seguindo as regras do campo, né, esses indivíduos fazem ações extremamente tamásicas, violando o Dharma. Esse é uma expressão mais comum entre os corruptos governantes em torno do planeta. Tá? Eles obtêm resultados de ações absolutamente adármicas, né? Devido à falta de Sattvaguna que poderia tê-los permitido, né? Ter permitido a eles
ou a discriminação entre o certo e o errado. Então, o karma são méritos, é, resultados meritórios, né? Merito, meritórios para uma mente satívica. Uma mente rajásica tem um misto de mérito e demérito, e uma mente tamásica, os resultados são predominantemente deméritos e dor, né? Ignorância, né? O rajásico foi mais definido como uma dor, uma frustração, quando você descobre que o sucesso não entrega a felicidade que você estava buscando. Vamos reorganizar tudo isso. Swami diz Sativikasya. O resultado da situação satívica é um mérito, né? Punho, são ações auspiciosas, meritórias. Então, o resultado das ações satívicas são punhas ou palas meritórios, né? E o mérito aqui é sempre em termos de purificação da alma individual, o crescimento, evolução, desenvolvimento. Quando uma pessoa satívica empreende atividades, elas em geral são atividades boas que observam o Dharma, são nobres, que visam o benefício da comunidade também, né? E, naturalmente, o resultado para essa pessoa mais satívica é mais mérito espiritual. Veja bem, existe outro parênteses aqui, existem dois tipos de méritos. É quando a gente deixa o corpo, a gente vai passar umas férias num resort onde você experimenta muito punho, tá? Então, essa é uma forma de um pala, de um pala positivo, punha. Você vai ter uma experiência numa loca celestial antes de retornar. Por quê? Porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo, principalmente porque eu sou uma pessoa dármica e eu quero, né, experimentar locas superiores. Mas existe um outro resultado de atividades boas, que é o crescimento, a purificação, o refinamento do corpo, mente e sentidos. Esse é um mérito superior, muito superior, porque aquilo você não esgota. Esse é o parênteses que eu quero fazer, tá? O resultado de ações dármicas, satívicas, né, meritórias, boas ações, né? Eu sou rajásico, mas eu faço sempre ações, eu compreendi as leis de Deus, isso e aquilo. E eu vou obter punha celestial, eu tenho um valor enorme, por isso tudo, né? Eu quero ir para Brahmaloka, isso e aquilo. Embora as escrituras védicas digam que você depois tem que retornar, mas ainda assim eu quero ir lá, etc. Mas existe um outro punha, um outro pala, um outro resultado que é o crescimento espiritual. O pala experiencial se esgota, que é o punha espiritual, mas o punha, né? O Jnana Punya, que é o Punya derivado do conhecimento espiritual que refina e que purifica a alma individual, aquele não se esgota. Então, essa é a boa notícia. Você entendeu, Mário? Então, um vedantino mais sério, ele está É, muito mais ou menos, interessado. professor. Tá? Eu entendi mais ou menos aí. Não... O que eu falei foi muito simples. Vamos lá, vamos ver. De Hum. repente, eu falei muito rápido. Quando a gente faz ações dármicas, satívicas, em observação ao Dharma, a gente vai produzir o quê? Um resultado nesta vida, como circunstâncias favoráveis, isso e aquilo. E quando a gente deixa esse corpo, a gente tem um outro resultado, né? Que não é dito ser palan, é dito ser jadhi, alguma coisa assim. A GAT, gente vai jati, é. Então a gente vai obter um jati, um resultado. GAT, Hã? GAT com gato, Gati, GAT. exatamente. Gati. Então você vai obter um pala, um resultado, tá? Que é favorável, mas somente disponível pós-vida, ok? Que não é definido como pala, mas como gati, tá? Então, este resultado é o objetivo de muitas pessoas que são dármicas, pessoas boas, pessoas corretas, pessoas que respeitam as leis de Deus.
eles querem ir para essas locas porque na mente dessas pessoas existe o conceito de encontrar essas divindades, de repente a sua divindade vai estar lá, etc. Então, essas experiências celestiais, elas são experiências de desejos em muitas pessoas boas que são rajásicas. Mas tem pessoas boas e rajásicas que já não têm muito interesse, ou quase nenhum interesse em tudo isso, porque o interesse deles é a purificação e a elevação espiritual, o crescimento espiritual. Qual é a diferença? O punho experiencial que conduz o indivíduo a uma dessas locas superiores, celestiais, ele é sujeito ao tempo, porque você vai lá esgotar os seus méritos, seus punhas, você vai ter experiências de bem-aventurança, de paz, de amor incondicional, tudo isso. Então, ali você vai ter experiências boas, mas são limitadas pelo tempo, tá? Elas se esgotam. Mas você está indo ali porque você quer aquilo. Ou se você for ali como um bônus, mas fundamentalmente você já vai lá com uma certa vairagem, uma certa despaixão, né? Que Yeshua vai falar assim: o que que você veio fazer aqui, cara? Você não está interessado em nada disso? Eu conheço você. Você estava interessado em quê? Em crescimento, refinamento, purificação espiritual? Tá? Eu vou mandar você de volta para dar prosseguimento ao seu processo de purificação ou elevação espiritual. Eu estou dizendo, uma pessoa adâmica, satívica, ela obtém dois punhas, né? Dois resultados no pós-vida, né? Dois tipos, né? De gatis. Uma é experiencial, né? Que é a experiência de Ananda nessas locas celestiais, e a outra é Yana Gati, Yananpala, resultados de crescimento, de maturidade, de purificação e refinamento. Qual é a vantagem deste resultado denominado como elevação, purificação, refinamento espiritual? É que não é sujeito ao esgotamento. Tudo que a gente ganha em termos de purificação, o crescimento, o desenvolvimento, é retido entre um nascimento e o outro, tá? Você não esgota aquilo, mas não significa dizer que você vai manter aquele nível de purificação nas próximas vidas. Tendencialmente, sim, mas se você voltar e de repente começar a escorregar à direita e à esquerda e começar a colocar ações, né, não dármicas, né, em violação por qualquer motivo, você pode sim né, deteriorar os seus méritos, né, ou diminuir os seus méritos com inclusão de desméritos também. Cada nascimento é uma oportunidade de produzir punha-papa, méritos e deméritos. A experiência humana é essa, entendeu? A gente pensa que a evolução é sempre assim, de nascimento a nascimento, mas a gente vê que a nossa evolução numa única encarnação, ela vai assim, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas a gente tem que ver a curva de tendência de tudo isso. Você entendeu, Mari? Entendi. Obrigada. Então, mérito, punha, demérito é papa. Uma pessoa mais satívica, ela se eleva, se purifica espiritualmente e vai sentir o quê? Ela vai desenvolver, vai experimentar uma paz desencarnada que a gente não pode dizer nada sobre, porque a gente não tem experiência, a gente tem alguns relatos de algumas almas individuais que deixam o corpo, vão aí em alguma interdimensão, entendeu? E depois voltam e dizem lá em cima se estava melhor. Fora do corpo se estava melhor, muitos deles dizem, né? Mas a gente sabe o que é experimentar o nosso corpo sutil, a nossa mente, enquanto ancorado no corpo físico, né? Então, na medida que a gente vai produzir, não gatis, but balance, observando o Dharma, desenvolvendo o nosso Viveka Shakti, ações boas que vão produzindo mais punya, né? Punya espiritual é o que? Crescimento, purificação, refinamento do intelecto e da mente e do coração. Na medida que a gente vai desenvolvendo isso, né? A gente vai vendo que qual é realmente o Palan enquanto encarnado aqui. O Pala é o quê? É uma experiência, né? De quê? De paz,
equilíbrio emocional, tranquilidade, satisfação, ausência de desejos vinculativos, né? Então, a elevação espiritual do indivíduo só pode ser realmente medida aqui, porque no esoterismo ninguém sabe, né? Então, Nirmala, o indivíduo vai se tornando mais puro, né? Colhendo balance, né? Que permitem essas experiências de bem-aventurança, de paz, equilíbrio, força, capacidade de aceitar o que não pode ser mudado, né? Aceitar tudo com espírito positivo, sem reclamar da oportunidade que nos foi dada, vai ficando livre de tendências ao estresse, né? A competição, a arrogância, a vaidade, né? A ambição, tudo isso vai desaparecendo e a tensão vai desaparecendo, né? A ansiedade, a frustração, tudo isso vai desaparecendo. Isso, esses são os frutos do autoconhecimento. Os frutos do autoconhecimento só podem ser realmente medidos no âmbito da nossa experiência humana, enquanto encarnadas, descrito pelos Yanis, né? Tal qual eu estou descrevendo agora. De fato, na presença dessas pessoas, as pessoas que têm muito punha, e aqui ainda assim se refere provavelmente ao Aniane, mas o Aniane em sua jornada em direção ao Atmayana, na presença dessas pessoas mais elevadas, mais purificadas, principalmente na presença dos Yanis mais purificados, você pode sentir tangivelmente uma paz e uma tranquilidade, uma alegria, um respeito, um amor, né? Que faz do Yanni uma pessoa, né, apreciada e querida por quase todos, tá? Se você for em alguns lugares, você pode sentir tangivelmente a paz em determinadas pessoas, né, bem resolvidas, bem purificadas. Mas se você já for em casa de pessoas rajásicas, né, com muita ambição, muita competição, muita irritação, né, se você for em outras casas, você pode sentir essa tensão no ar, ele diz assim, o ar pode ser fatiado, né, de tão denso que está, né? Então, nesses ambientes, né, onde pessoas mais rajásicas se encontram, nessas famílias, nessas casas, o ambiente é meio perturbador. O surto pode acontecer a qualquer momento, portanto, Krishna diz, quando pessoas satíficas lidam com as interações de suas vidas, você pode ver harmonia e paz. Então, esse é o conceito do lar em oposição à casa. A casa é uma coisa e um lar é uma coisa harmoniosa, no qual o indivíduo chega assim, lar, doce lar. Aqui agora eu realmente relaxo, né? Porque esse é o meu lar. Então, o lar interior nos permite isso desde que o nosso complexo corpo-mente tenha sido purificado sob a luz desses ensinamentos, dos ensinamentos espirituais disponibilizados aos seres humanos. Então, existe mais empatia, existe mais amor, né? Consideração, harmonia, paz. Isso é chamado de Nirmalan Palan. É um Palan extremamente punya, né? Extremamente puro punya, como foi dito antes. Puro punya é o resultado das ações satívicas, enquanto que as ações rajásicas produzem rajasastu Palan. Naturalmente haverá muitas atividades, como nós vimos, vai produzir tristeza. Antes da tristeza ocorre muita tensão, muita irritação, muita raiva, muita frustração. É o desenvolvimento daquilo que nós chamamos moha, que é a destruição do nosso Viveka Shakti, a incapacidade depois de conseguir navegar nesse mundo, né, nosso. Então, o resultado de uma pessoa extremamente rajásica, colocando ações rajásicas, colhendo resultados que são papas, que vão conduzir o indivíduo ao esgotamento e à morra, né? É tudo o contrário, né? Muita tensão,
muita ansiedade, muita frustração, muito estresse, tá? Irritação, raiva, intolerância à competição, you know, tensão, de novo, né? E não somente o corpo sutil, vai perdendo a sua saúde mental, emocional, psicológica, mas o corpo físico vai pagando a conta também, porque o corpo-mente é um organismo integrado. Então, se você vive uma vida rajásica, você vai impor um estresse, uma tensão enorme na saúde física também. Então, doença física e mental é o resultado, nos dias de hoje, é uma epidemia de pessoas sofrendo de doenças física mental, digamos assim, devido aos estilos de vida extremamente rajásicas na maior parte das sociedades. E as pessoas que são extremamente tamásicas, vamos ver se elas sofrem também doenças fisiológicas e mentais, né? Então, o Raja Guna é dito ser o guna que produz mais dor e tristeza, não somente por causa da frustração de jamais realizar um desejo que possa resolver a problemática do Jiva Atma, mas como também não existe nada mais doloroso do que o estresse, a ansiedade, o pânico, a frustração é extremamente doloroso. Isso é o que nós chamamos de a doença psicológica emocional. A doença emocional psicológica é uma doença que dói muito mesmo, tá? Então, o resultado é realmente muita dor, muita tristeza, né? Por isso é dito que o indivíduo, nessa condição, ele experimenta muita tristeza, onde quer que as transações estejam ocorrendo, você vai encontrar estresse, dor, irritação, raiva, etc. Por isso, não só isso, por causa de toda essa irritação, raiva, tensão, frustração, por que que existe tanta frustração, na experiência de um indivíduo rajásico? Porque ele nunca está satisfeito, está sempre buscando mais, mais. Exatamente. Então, dois motivos. Fundamentalmente é esse, Márcia, é porque, primeiro, não importa o sucesso, ele nunca vai estar satisfeito, porque o sucesso das coisas nesse mundo não entregam a felicidade, a paz e a tranquilidade, que é o valor principal, né? Então, num ângulo, né, ele vai ficar triste, desamparado, porque mesmo o sucesso não entrega a felicidade. Por outro lado, até mesmo o ganho do sucesso é muito difícil em Mitya, porque existem leis da competição e da escassez. Então, é um corre-corre danado para você obter sucesso. E o sucesso não é garantido a ninguém em nenhum campo de objetos de desejos. Então, a frustração de ver os seus desejos obstaculizados é constante, constante. E aquilo, em geral, dependendo da natureza do indivíduo, se ele for mais rajásico, vai produzir ainda mais ganância, mais irritação e mais raiva. E algumas pessoas, elas utilizam essa energia raivosa para sair, né, derrubando as portas por aí, encontrando seus caminhos ao sucesso. Tá? Então, de um lado, há muita frustração e dor, porque as leis da escassez e competitividade, elas existem, impossibilitando o sucesso nos nossos endeavors, né, nos nossos projetos. E, por outro lado, que mesmo que o sucesso venha, como você disse, Márcia, o sucesso não garante a paz e a felicidade que o indivíduo buscava. Então, nós estamos falando desse ambiente rajásico, no qual, inevitavelmente, né, existe tensão, irritabilidade, frustração, raiva, estresse, né? E os surtos são muito frequentes, né? As reações emocionais fortes são frequentes. A troca de palavras ásperas e raivosas, a hostilidade é comum, às vezes ela é colocada
abertamente, outra vez é embutida sutilmente a hostilidade. Então, a Himtsa, a violência está sempre envolvida num ambiente de pessoas muito rajásicas. Então, é o marido que acaba machucando a esposa através de palavras, das energias por trás das palavras, a esposa que machuca o marido, aí o homem faz uma brincadeira, que não foi nem uma brincadeira, que eu ouvindo o vídeo, eu disse que eu vi que não foi uma piadinha, ele diz assim, o marido machuca a mulher, e vice-versa, a mulher machuca o marido, né? Quem que machuca mais, o marido machuca mais, ele colocou assim, principalmente no âmbito da cultura indiana, as mulheres são muito machucadas porque elas são muito oprimidas, né? Mas isso é universal nesse planetinha dos bárbaros. Se houver mais pessoas mais velhas, eles vão ficar machucados também, porque ninguém quer saber de velho. Quando você está estressado, você não quer dar atenção para velho, você não quer falar de velho, você não quer cuidar de velho. Então é uma reação em cadeia no qual todos se machucam. Ninguém fica feliz. Este é um lar disfuncional. É uma casa sem paz, sem harmonia, sem sensibilidade, sem amor. Ok. Portanto, tristeza é um ambiente degradado, né? Numa família, assim por dizer, muito rajásica. Então, cada um vem, faz alguma coisa, vai embora, sem nenhum, sem nenhum concern, né? Mas o lado positivo é que esses ambientes, eles são ambientes mais ricos, têm mais dinheiro, né? As pessoas são classe média alta, até classe média rica, né? A prosperidade material quase sempre está presente nesse ambiente rajásico. Opa, então é comigo mesmo, não importa. Essa situação de shanti, de paz, de harmonia, de empatia, não é para mim. Eu quero a riqueza, eu quero a fama, o prestígio, o poder. Porque se eu tiver a riqueza, aí depois eu vou pensar em Deus, depois eu vou pensar em desenvolvimento espiritual. Mas não é assim, porque no processo de obter mais e mais riqueza mundana, eu vou destruindo o meu Viveka Shakti e a minha possibilidade de desenvolver esta sabedoria espiritual. Muito dinheiro, mas a paz, a harmonia e a discriminação não estarão lá, portanto, olhando superficialmente, uma família rica, sem paz de espírito, sem tranquilidade. E, infelizmente, isso é boa. Infelizmente, porque tem pessoas que são iludidas pensando assim, mas dinheiro, no final das contas, resolve qualquer problema. Depois, se eu tiver muita grana, aí eu posso desenvolver tranquilidade. O que que você vai fazer? Eu vou começar a fazer uns seminários, né, uns retiros espirituais com esses babas daí, da vida, né? E vou ficar lá no meio dessa. Você não pode imaginar que existem babas enganadores por aí que fizeram suas carreiras vendendo retiros espirituais somente para pessoas extremamente ricas, entendeu? Misturando toda essa coisa New Age, aí os ricões vão lá para ter uma experiência de mais tranquilidade, mais paz, né? E os caras são super, super ricos. Então, nenhuma quantidade de dinheiro vai poder comprar a sua uma grama de paz e de tranquilidade e de Viveka Shakti. Então, o indivíduo, quando vai ficando mais maduro, no final desse processo de ganho material, vai se perguntando qual é o propósito de tudo isso. Eu já obtive tudo isso e ainda estou, né, triste, né, sofrendo a problemática do samsara. E agora eu estou ficando velho, a mente está ficando mais fraca, a geração mais jovem está dominando os mercados, né, os mercados de investimentos, os mercados de trabalhos, de empreendimentos. Então, as pessoas satívicas, enquanto que o nosso interesse é compreender o que ocorre com as pessoas mais satívicas, né? As pessoas satívicas, elas têm pouco interesse em relações materiais,
as relações materiais devem chegar em segundo plano somente para criar uma configuração, um meio ambiente financeiro, econômico, que me permita fazer a minha busca espiritual sem negligenciar os meus papéis sociais, porque quase sempre no Ocidente nós somos, de um modo ou de outro, grihastas, pessoas com papéis sociais, pessoas que são chefes de famílias ou pais e mães de filhos, profissionais de áreas diversas, né? Então, uma pessoa mais satívica, ela se envolve com o mundo dos ganhos materiais, mas minimamente, porque o que elas querem mesmo é paz, harmonia para dar continuidade a esse processo de autoinvestigação e autoconhecimento. Então, ela vai desenvolvendo aquilo que foi dito no verso, pureza, nirmala, liberdade de estresse. E dukkha, a tristeza, vai indo embora, né? Então, rajasatutsu, a ação rajásica tem que suprir, as escrituras, palam, dukkha, o resultado é a tristeza. Então, é inevitável, as ações de indivíduos governados por ambição do Rajoguna, né? Inevitavelmente, as escrituras dizem, o resultado será tristeza, frustração, né? Impotência, abandono, sentimento de abandono, e agora? A pessoa tamásica, vamos ver o famoso Mr. Tamoguna, ou Mrs. Tamoguna, ou Miss Tamoguna. A reação da ação tamásica, dormindo. Aí o Swami, ele extrapola, ele diz, o tamásico não coloca ação, portanto não existe resultados de ação. Mas existe GAT? Existe GAT, sim. Ela vai descer para outras locas, que são resultados, são consequências também, pós-vida, de nascerem em nascimentos sem um intelecto dotado do livre-arbítrio, né? Então, o resultado de ações tamásicas, que o Swami muito provavelmente vai mencionar, que é a inação, as ações são mínimas, o Swami está abordando de um outro ângulo. A ação são mínima. Qual é a ação mais que eles gostam? É dormir. E eles têm que exercer um livre-arbítrio muito rudimentar. Eu vou dormir na sala, ou no meu quarto, ou vou dormir no quartinho do meu cachorro, né? Então, eles têm ações e discriminações, escolhas muito simples, né? Eu preciso levantar, estar acordado para estar consciente. Então, qual é o problema? Se alguém continua dormindo, ele não tem problema, ele é sem problema. Será que é sem problema? Não, existe um problema. É uma vida sempre mais vegetativa que não dói. Vocês já notaram que os vegetais não têm dor psicológica, emocional? Muito embora experimentos científicos dizem que se você chega com um facão ou com uma serra para cortar uma árvore, né, a árvore reage emocionalmente, a aura da árvore, né, sinaliza, entendeu? O medo, o pânico, a aversão à sua própria destruição. É embutido em todas as configurações jívicas, não, jivas, né, que a árvore também é um jiva, são seres sencientes. Mas a ciência humana é mais sensível, né? E uma pessoa humana com a mente rajada, que é mais próxima de uma vida vegetativa, né? E ela vai obtendo um resultado que é mais e mais uma experiência de um resultado de mais ignorância, que é a natureza do tamoguna. Então, tamoguna, que permite a densificação ou grossificação das energias neste mundo para produzir o mundo físico material, ele é dito ser a encarnação da ignorância. Por quê? Porque o mundo físico material é isento de consciência refletida, tá? Então, a gente sabe que todos os objetos inertes, todos os objetos sencientes, né? Todos os seres inertes, né? Insencientes, eles não possuem inteligência. Já os seres como gato, cachorros e galinhas, eles têm uma certa inteligência. É bem rudimentar, mas tem. Mas o ser humano tamásico, ele está nessa condição subhumana, né? Mais próxima de uma inteligência animal,
mas ele tem ainda assim um corpo humano com os órgãos dos sentidos e a possibilidade de engajar a vida e começar a converter experiências em algumas compreensões que permite a ele a base na qual ele possa começar a se elevar como ser humano. Mas se ele não fizer isso, a vida é como um grande desperdício, a inteligência vai ser perpetuada e depois Ishvara vai dizer, tudo bem, eu entendi, você não quer realmente uma inteligência humana, eu vou te dar uma inteligência animal ou uma inteligência vegetal. Então, naturalmente, a autoignorância se perpetua. A autoignorância está fora de questão para uma pessoa extremamente tamásica, né? Então, a maravilhosa privilégio e vantagem do nascimento humano é rejeitado, né? Rejeitado seria uma coisa, é rejeitado. A pessoa é extremamente tamásica está rejeitando essa oportunidade, conscientemente ou subconscientemente. Então, qual é o resultado de uma pessoa extremamente tamásica, né? É uma pessoa inclinada a quase nenhuma ação, elas são parasitas na sociedade, parasitas nas famílias em geral, né? Elas não querem contribuir para o campo, elas não fazem ação e o resultado quase sempre cai na conta dos familiares, né? Esse é o outro lado. Os outros familiares têm que segurar a onda dessas pessoas, né, inativas, incapazes de cuidar de si mesmas, né? E quais são os resultados depois da morte? Depois da morte, o resultado é que o indivíduo perde o privilégio de haver um intelecto humano dotado de livre-arbítrio, capacidade de discernir e escolher, né? Então, a dor do indivíduo tamásico é dita ser uma dor inferior, a dor emocional é inferior à dos indivíduos rajásicos, mas ainda assim, o Palan, o resultado nesta vida e depois da vida é muito pior do que o Palan de um indivíduo rajásico, porque o indivíduo rajásico ele vai colher a dor vai servir para reorientar, né, os seus propósitos, os seus valores de vida, e aí ele vai ter energia suficiente para começar essa jornada do crescimento espiritual, do melhoramento pessoal, porque ele tem Rajoguna à sua disposição. Então, a dor é muito melhor do que uma vida na qual você não experimenta nada, nem dor, nem alegria. Você está sempre vivendo pão, né? Pão é aquela pessoa que não tem nem opinião, né? Então, a jnana é o resultado do karma tamásico, que é um karma mais bem definido como rejeição à ação. Os karmas são insignificantes. Quando dizemos que a ignorância é o resultado de um karma tamásico, a ignorância não é produzida por atividade. O karma se refere mais à inação. A ignorância não pode ser produzida por karma, porque eles não fazem karmas, ou fazem karmas extremamente corruptos. A ignorância, nós temos muita ignorância. O ser humano nasce, né, da ignorância, vive na ignorância e quase que invariavelmente morre na ignorância, né? Mas dentro do âmbito da ignorância, que se refere à ignorância espiritual, à alta ignorância, existem níveis de melhoramentos ou de purificação, refinamento desse instrumento de conhecimento, né? Então, esse palan do karma tamásico não é produzido por ação, porque ele odeia ação. Ela é produzida por quê? Pela inação, é uma ignorância que compele o indivíduo a não fazer ações. A perpetuação da ignorância é o resultado final, porque se você não se joga na vida, você não experimenta a vida através de ações para colher os resultados, você não vai passar pelo processo difícil, porém necessário, de lustrar o intelecto humano através do exercício do livre-arbítrio. Portanto, esses são os três resultados dos três estilos de vida, rajásica, tamásica e coisas, e a viagem depois da morte, nós vimos esse tema também.
O verso 17, o conhecimento nasce de Sattva, a ganância nasce de Rajas, a negligência, a ilusão, juntamente com a ignorância nascem de Tamas, ele está repetindo a mesma ideia. Essa é a consequência dos três gunas que aprisionam o indivíduo num estilo de vida, numa tendência, né, de configuração estrutural rígida. Não, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Acho que fizeram até uma música uma vez no Brasil. Eu nasci assim, eu morri assim. Então, o indivíduo diz, não, eu sou assim, e não mudo, né? Então, essa rigidez, né, é uma consequência da prisão imposta pela identificação com a nossa configuração saguna e a demanda que nós temos de ambientes que sejam compatíveis à minha configuração gúnica, né? Então, esses três tipos de resultados, eles aprisionam igualmente. Um aprisiona de modo horrível, né? Fazendo o indivíduo quase um vegetal, mas não é muito doloroso. Outro aprisiona o indivíduo, fazendo dele uma pessoa que sofre muito tristeza devido à impotência de realmente se completar através da ação e seus resultados. E o indivíduo satívico que não abordou essa encarnação como uma oportunidade pelo autoconhecimento, ele vai ficar preso no Sattvaguna e os seus subprodutos, que são algumas experiências de paz e satisfação temporária que requerem um ambiente que seja muito silencioso e compatível, né, com seus desejos. Mas tudo isso são prisões, né? O conhecimento nasce de Sattvaguna nasce o conhecimento. Quando Sattva é dominante, o Jnanendriyas, né, que são Jnanendriyas, que são os órgãos do conhecimento, os órgãos dos sentidos, são mais operacionais. O indivíduo que é rajásico, por outro lado, os órgãos da ação são mais operacionais. Os tamásicos, eles têm mais capacidade de aprender, assimilar, absorver e reter conhecimento. Aí tem duas conotações. Reter o conhecimento é uma função também da memória, tá? O nosso centro de memórias, né? Então, o indivíduo mais satívico, ele também tem um centro de memória melhor. A gente vai envelhecendo, o nosso centro de memória vai declinando também. A gente vai perdendo o Sattva Guna e o nosso corpo sutil vai desenvolvendo mais o quê? Tamoguna. Tamoguna. A gente vai envelhecendo, então a gente vai perdendo Rajoguna, e Rajoguna a gente não perde Sattvaguna para cair para Rajoguna, para voltar para Sattvaguna, a gente já não tem essa capacidade. A gente vai perdendo Sattvaguna, né, para Rajoguna, e Rajoguna você vai perdendo para Tamoguna, o corpo vai ficando mais cristalizado, a mente vai desenvolvendo mais tamoguna, é por isso que o idoso dorme mais e mais e mais, na medida que ele envelhece mais e mais e mais. Exemplos de alguns yanis, como Dayananda, que no final da vida insistia em fazer classe de Vedanta, mas a sua mente estava tão tamásica que não eram classes boas e brilhantes como as. Capacidade de aprendizado, capacidade de absorção e de retenção. Então, eu estava fazendo esse parênteses. Em termos de conhecimento indireto, conhecimento mundano, conhecimento científico, né, a gente vai perdendo tudo isso, a capacidade de aprender uma língua nova, de memorizar e reter aquele aprendizado. Tudo que eu aprendi na escola, na faculdade, eu esqueci, em termos de física, ciência, tudo aquilo, né? Então, é natural a gente perder, né? A retenção, ela vai declinando com o passar do tempo, se você não vai reativando aqueles conhecimentos, entrando em contato, utilizando aqueles conhecimentos. E o que dizer da capacidade
de aprender, absorver e reter o autoconhecimento. Esse é um outro departamento, tá? É um outro departamento. Porque a retenção de qualquer conhecimento mundano depende da capacidade satívica da mente. Tanto é que a maioria dos nossos conhecimentos mundanos são esquecidos numa idade mais avançada. Mas o autoconhecimento é um conhecimento tão único, tão direto e não dual, porque não é nada entre eu, conhecedor, e um campo de conhecimento, ou um objeto de conhecimento, sou eu e a minha real natureza, que uma vez obtido, né, uma vez compreendido, absorvido, assimilado e obtido, diretamente ele é retido para sempre. Tá? Eu quis abrir esse parênteses. Tá? Dois tipos de capacidade de conhecer, aprender, absorver e assimilar e reter. O autoconhecimento se completa quando ele é retido. E só é retido na medida que a busca já não é por uma sobreposição dos gunas naquilo que é a realidade, mas é uma compreensão direta de que eu, a consciência, sou a única realidade. E eu sou inteira, cheia e completa. Esta é uma retenção não sujeita a esquecimento, porque o indivíduo ele obteve compreensão daquilo que é sua natureza intrínseca, né? Então, portanto, o conhecimento aumenta muito rapidamente. A expressão, ou seja, conhecimento material ou conhecimento espiritual, porque a mente é mais satívica, ela vai aumentando a sua capacidade de absorver, de internalizar, de reter, né, esses conhecimentos, tá? Já o indivíduo rajásico, ele vai desenvolvendo, sim, conhecimentos, né? Aí sim a gente pode dizer, os conhecimentos são obtidos e mantidos meio aos trancos e barrancos, digamos assim, né? Seja conhecimento material ou conhecimento espiritual, Sattvaguna é necessário no campo da ciência, no campo do conhecimento indireto. Considerando que Rajas, a ganância nasce, a competição, né, a ambição nasce de Rajas, quando o Rajaguna é dominante, o indivíduo. Ok, Lobha significa ganância, ambição, planos, desejos, e agora, o que depois? Eu também quero isso, quero voltar, não quero ir embora, me salva, Deus. Até o último suspiro, a pessoa está ainda nessa esperança de sobreviver àquela condição. Esta pessoa vai ficar girando como um peão. Não há satisfação na mente desta alma individual, de alguma forma. A ganância é o resultado de Rajoguna devido à sua predominância. Então, enquanto ainda associada ao corpo físico, essa pessoa, até o último suspiro, ela está elaborando, planejando, né? É incrível ver isso, né, em algumas mentes, inclusive a do meu pai. Até o último momento tem ainda planos, tenho desejos não realizados que eu estou já colocando, né, em perspectiva. Então, esta é a tristeza, né, experimentada pelo indivíduo vaidoso, ganancioso, ambicioso, cheio de planos que jamais se realizam, porque mesmo quando algum sucesso material ocorre, o indivíduo permanece, às vezes, mais triste do que antes, porque agora, apesar de todo o sucesso, ele ainda está vazio, está sofrendo a dor do samsara. E quase sempre chega numa idade mais avançada, e aí a dor da temporalidade ou da mortalidade inerente ao nascimento humano, ao nascimento de qualquer configuração. Um indivíduo governado por tamoguna nasce da negligência, como nós vimos, né? Ele faz uma menção aqui sobre o Pramadaha na língua Tamil, não é aquele, não, aqui o Pramada significa não uma dama encantadora, mas significa negligência,
O indivíduo está sempre na dúvida na hora de tomar uma decisão, ir ou não ir para cá ou ir para lá, comer isso ou comer aquilo. A vida é um conflito, é sempre uma dúvida constante. Isso é uma das características do Tamoguna. Ah, a ignorância se perpetua por causa do Tamoguna. O resultado é uma ignorância sempre mais consolidada. E esses são os resultados dos três gunas que nós vimos, do verso 16 ao verso 17. Pessoas satívicas ascendem, pessoas rajásicas permanecem, né? Como é que é? Ele falou a expressão antes? Suspensas, né? Ou vagando, né? Nessa loca, em torno dessa loca. Eles permanecem nessa loca, dizem, né? Os esotéricos permanecem nessas locas, mas sempre sem um corpo, mas desejando um corpo. Pessoas tamásicas vão para locas de baixo, elas declinam. E tudo isso e mais a gente vai ver na nossa próxima aula. A propósito da próxima aula, nós temos o período de Natal e Ano Novo, mas não atravessa os finais de semana. Então, eu assumo que o nosso calendário das aulas permaneça o mesmo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Om Shvara. Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.